Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu trouxe para vocês mais exercícios de alemão básico. Pois é, já é a nossa segunda aula aí resolvendo exercícios de alemão básico e eu tenho gostado bastante, espero que você também goste. Mas antes da gente começar, lembre-se de já deixar a sua curtida e também de se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês a preencher formulários em alemão. Acredite se quiser, na Alemanha tudo é feito na base da carta. É verdade, você vai ter que preencher muitos formulários à mão, então é muito importante que você saiba preencher. Então você deve conhecer algum vocabulário. Então essa aula vai ser um pouco mista, porque eu vou mostrar para vocês primeiro algumas palavras e depois a gente vai exercitar. Combinado? Gente, isso serve também para formulários, por exemplo, de sites em que você vai comprar alguma coisa, tá? Quando você tem que colocar o seu endereço, esse tipo de coisa, você faz esse preenchimento também, tá? Então vai ser muito interessante essa aula. Lembre-se de ir acompanhando aí comigo. Vamos lá. Gente, em alemão, para eu dizer nome, eu digo der Name. É uma palavra masculina, tá? E significa nome. O que acontece? Quando a gente não define se é o primeiro nome, né, que é o nome próprio, ou se é o sobrenome, você pode entender tanto como nome completo, tá? Ou como sobrenome. Então, se alguém pergunta assim, wie ist Ihr Name? Como é o seu nome? Wie ist Ihr Name? Né? Qual é o seu nome? Como é o seu nome? Aí você vai responder, mein Name ist Alex Garcia, que é o meu caso. Então, a gente sempre vai falar o nome completo, tá bom? Então, se não tiver nada aparecendo, tá? Falando nada, se é primeiro nome, se é sobrenome, você coloca o nome completo, combinado? Agora a gente vai entrar na parte de nome, primeiro nome, que é o Vorname, tá? Em alemão, der Vorname significa nome próprio, tá? Ou primeiro nome, tá bom? Por que eu falo nome próprio ou primeiro nome? Porque a gente tem nomes no português, por exemplo, João Paulo. Em alemão a gente tem Annemarie, que são nomes compostos. Mas tudo isso é Vorname. A palavra vor significa aquele que vem primeiro, aquele que vem antes, tá? Então é o nome que vem antes. O que é o primeiro nome que vem antes? É o nome próprio. Então, der Vorname. Cuidado porque esse V tem som de letra F, de faca. Então a gente não diz Vorname, mas sim Vorname, ok? Agora, o nome que vem depois, esse nach dá a ideia de depois. Então, o nome que vem depois, der Nachname, vai ser o sobrenome, tá bom? O que acontece? No alemão, algumas pessoas vão utilizar a palavra Nachname e outras vão utilizar a palavra der Familienname. São dois N's aqui, tá? Um de Familien e o outro de Name, só que a gente escreve tudo junto, que seria o nome da família. No fim das contas, tudo é sobrenome. Então, em alguns formulários você vai encontrar na forma de der Nachname, em outros você vai encontrar na forma de der Familienname. Tudo é sobrenome. Agora vamos para uma parte um pouquinho mais interessante, die Adresse. Adresse em alemão é o endereço. Só que eu disse die Adresse, ou seja, em alemão a palavra endereço é uma palavra feminina. O endereço ele é composto pela rua. Rua em alemão a gente diz die Straße. Aqui eu tenho essa letrinha que eu chamo de SZ, tá? Que ela vai ter som de dois S's. Só que sempre que eu tiver uma vogal, né, antes aqui desse SZ, essa vogal eu vou demorar um pouquinho na hora de pronunciar, vai ser uma vogal longa. Então, die Straße, demora mesmo um pouquinho para falar. Significa rua, tá bom? Então, se você vir aí a palavra Straße em algum formulário, é para você colocar o nome da sua rua. As ruas no alemão, elas podem ser escritas de diversas formas. Por exemplo, se eu tenho uma palavra alemã, por exemplo, a palavra Berg, tá? Que significa montanha, rua da montanha. Eu vou escrever junto a palavra Straße, com letra minúscula. Então, Bergstraße, é assim que eu vou falar, Rua Berg, tá bom?
Agora, se for uma rua que não tenha nome alemão, vamos supor que a rua se chame, não sei, Amazonas, Rua Amazonas, Amazonas. Aí existem duas maneiras que eu posso utilizar para escrever essa palavra. Então eu posso falar assim, Amazonas, traço, tudo junto, Straße com letra maiúscula, pode ser Rua Amazonas, ou eu posso falar assim, ó, Amazonas, Straße, separado, tá? Quanto a isso, não existe uma regra fixa. Você vai encontrar nessa forma ou nessa forma. Eu acho essa daqui tem um jeitinho mais alemão para mim, sabe? Escrever aí com esse tracinho. Mas, se você mora na Alemanha ou em algum país em que o alemão é falado, provavelmente o nome das ruas também vai estar em alemão. Então você vai escrever normalmente dessa maneira aqui. A não ser que você tenha que colocar o endereço do Brasil, aí você pode escolher um dos dois aqui, tá bom? Vamos lá. Die Hausnummer. A gente tem que entender primeiro o que é Nummer. Nummer é número. Só que Nummer é uma palavra feminina, por isso que é die Nummer. E a palavra Haus significa casa. Então é o número da casa. Cuidado porque é uma palavra feminina. Die Hausnummer, ok? E essa daqui é interessante, essa palavra, porque ela quase sempre é mostrada na forma de abreviatura. PLZ, ou seja, PLZ. O que é PLZ? Quando eu falo de Postleitzahl, eu tenho aqui Leitzahl, que é código, e Post tem a ver com correio, então é código postal, é isso mesmo. Então, ó, código postal. Só que no português a gente diz CEP. A gente também utiliza aí, ó, 3 letrinhas para fazer uma abreviatura. No alemão, ao invés de CEP, eles vão colocar dessa maneira. PLZ, só que a gente vai ler Postleitzahl. Combinado? Também é uma palavra feminina, de Postleitzahl. Depois, para a palavra cidade, a gente vai ter 3 palavras diferentes, mas ele vai estar pedindo aí o nome da cidade. Primeiro tem a palavra die Stadt. Die Stadt significa cidade no sentido, no contexto genérico. Tá? Então, por exemplo, die Stadt in der ich wohne heißt Belo Horizonte. A cidade na qual eu moro se chama Belo Horizonte. Agora, quando a gente está escrevendo um formulário, pode ser que não apareça a palavra Stadt. Pode ser que apareça a palavra der Wohnort. Der Ort significa o local, tá? Der Ort é o local. E der Wohnort, esse Wohn vem do verbo wohnen, que significa morar. Então, der Wohnort é o local de moradia. Só que aqui é para você falar o quê? A cidade, tá? Então, Ort, Wohnort ou Stadt. Se aparecer qualquer um dos 3, você coloca lá a cidade, tá bom? Depois nós temos aqui a palavra das Land. Land significa país, ok? É isso aí. Se você mora no Brasil, a gente chama de Brasilien. Se você mora na Alemanha, a gente chama de Deutschland. Olha só, país dos alemães, Deutschland. Se você mora na Áustria, a gente chama de Österreich. Se você mora na Suíça, a gente chama de Schweiz. Se você mora em Portugal, Portugal, Angola. Tá bom? Vamos lá. Aí, olha, agora informações pessoais. Das Geburtsdatum. Das Datum significa a data. E Geburt significa nascimento. Então, das Geburtsdatum, a data de nascimento. Tá bom? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, a data de nascimento na Alemanha, a gente não usa barra, a gente usa ponto. Então, por exemplo, eu nasci no dia 7 de março de 1988. Eu não vou escrever assim em alemão, ó, tá? Com barrinha não. A gente escreve com pontinho. Tem um motivo por quê, só que eu não quero explicar nessa aula, porque tem a ver com números ordinais, tá? Mas é sempre assim, com um pontinho depois, combinado? Depois eu tenho ali de e-mail. E-mail. Como que a gente vai pronunciar essa palavra? A gente fala assim, ó. E-mail. E esse L precisa ser pronunciado de maneira bem explícita. Eu tenho que pôr a pontinha da minha língua ali no céu da boca. Então, mail, tá? De e-mail, que é o e-mail. Nem precisa traduzir aqui, né?
Depois eu tenho ali, olha, também mais uma vez a palavra Nummer está aparecendo, então a gente sabe que é um número. Como eu disse para vocês, número é uma palavra feminina. Aí depois eu tenho de Telefonnummer, que é o número de telefone. Cuidado na hora de escrever essa palavra para você não comer um N. São dois N's aqui porque essa é uma palavra composta por telefone e por Nummer. Então, de Telefonnummer, número de telefone. Se aparecer dessa maneira, você pode colocar tanto o seu número fixo quanto o seu celular. Agora, se aparecer desta maneira aqui, você só vai colocar o seu celular, tá bom? O que acontece? Em alemão, eu tenho a palavra das Handy, e olha como que a gente pronuncia. Ela tem uma pronúncia inglesa, tá? A gente fala Handy, Handy, que é celular, tá bom? Die Nummer, o número de celular, de Handynummer, aí sim é o número de celular, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha, de Nationalität. Nationalität é nacionalidade, tá bom? No caso, existem duas maneiras da gente colocar essa nacionalidade. A gente pode colocar na forma de adjetivo, que é o mais correto, e a gente pode colocar na forma de substantivo, que é aceito também. A forma de adjetivo é assim, quando você fala, por exemplo, brasileiro. Tá? O adjetivo, por exemplo, fulano é brasileiro. Em alemão fica brasilianisch. Brasilianisch, que é a maneira mais correta de você responder à nacionalidade, ok? Porém, você também pode colocar o substantivo. Você pode colocar brasileiro no sentido de o brasileiro, tá? Aí, se for um homem, a gente vai dizer brasiliana, escrito com letra maiúscula, tá bom? E se for uma mulher, você vai dizer brasileira, vai ser brasilianaren, ok? O que acontece? Quando a gente fala, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, no alemão a gente sempre usa o substantivo. Então, eu sou brasileiro, em alemão eu não vou falar ich bin brasilianisch, não senhor. Por quê? Aqui eu estou falando da minha nacionalidade. Eu costumo dizer, então, que eu sou brasileiro, aí eu uso o substantivo. Ich bin brasiliana, ok? Agora, eu sou brasileira, você vai dizer ich bin brasilianaren. Porém, quando a gente estiver preenchendo aí um formulário, o formulário está pedindo a nossa nacionalidade. A nacionalidade não é uma pessoa, é uma coisa. E para coisas a gente utiliza o quê? Adjetivos. Por isso que eu vou colocar brasilianisch. Tudo bem? Vamos lá. Depois eu tenho, por último, die Unterschrift. Tá? O que acontece? Die Schrift, a palavra die Schrift é tudo que está escrito, é a escrita, tá? Die Schrift é a escrita. E a palavra unter significa debaixo, ou então embaixo, tá? Então, o que é aquilo que a gente escreve embaixo? É a nossa assinatura, tá bom? Interessante, né? A forma que eles têm aí de dizer a assinatura. Então, é a assinatura, tudo bem? De Unterschrift. Então, vamos lá. Ergänzen Sie, complete com Name, Vorname, Nachname, Familienname, Adresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Wohnort, Stadt, Land, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, Handynummer e Nationalität. A começar aqui pelo Garcia. Garcia é o que, gente? É o meu sobrenome. Como que eu falo sobrenome em alemão? Eu vou dizer Nachname ou então Familienname, ok? E Alex é o meu o quê? Vorname, é o meu nome próprio. Vorname, combinado? Deixa eu colocar tudo em negrito aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Depois eu tenho aqui Bergstraße, Rua Berg. O que é isso? É a minha Straße, ok? Straße. Aí aqui eu tenho o número 23, 23, que é o número da casa. Como que eu falo em alemão? Está aqui em cima. O número da casa, die Hausnummer. Muito bem, aqui eu tenho um CEP, é um CEP de Berlim. 10345
Berlim, tá? CEP em alemão a gente chama de Postleitzahl ou simplesmente PLZ. É o nosso CEP, código postal. Berlim vai ser a cidade. Cidade, eu disse para vocês que a gente pode falar Stadt, mas quando aparece em formulários, normalmente aparece ou Ort ou então Wohnort, que é local de moradia. Tá? E aqui local. Deutschland. Deutschland seria o país. País em alemão, a gente diz Land. É isso aí. Depois eu tenho aqui, olha, a minha data de nascimento. Você consegue encontrar aqui em cima? Aqui. Das Geburtsdatum. Vamos colocar aqui. Geburtsdatum. Data de nascimento. Depois eu tenho aqui um e-mail. Gente, esse e-mail aqui eu coloquei qualquer um, tá? Não manda e-mail para cá não, que vai ser outro Alex. Então, de e-mail. Ok? Depois eu tenho um telefone aqui. Eu coloquei um telefone fixo. Então, não poderia ser o número de telefone do celular. Teria que ser o Telefonnummer. Telefonnummer. 2 N's ali, ok? E aqui um número de telefone celular. Também não são números que são meus, tá, gente? Isso aqui eu coloquei meio que na sorte ali, tá? Mais 49 é da Alemanha, 30 é Berlim. E aqui é um número alemão, tá? Não liga para esse número não, porque você vai falar com outra pessoa. Aqui seria o número de celular, Handynummer. E por fim, Brasilianisch seria a minha nationalität. Não é verdade? Então, fechamos aí. Muito fácil, mas muito importante. E com isso, gente, nós terminamos a nossa aula de hoje. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de curtir, também se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto. E outra coisa, teve alguma dúvida? Já teve que escrever aí um formulário à mão na Alemanha? Conta para mim aqui nos comentários, eu quero muito saber. E eu te vejo na próxima aula. Até lá, bis dann!